Então, o verdadeiro evangelho extrapola os limites das minhas conveniências pessoais e me leva à esfera do sacrifício. E nós falamos de sacrifício vivo, nós falamos de sacrifício de adoração, e vamos concluir falando de sacrifício de amor. 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A palavra de Deus afirma que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Uma das razões é que o homem seria desafeiçoado, sem afeição natural. O que nós podemos chamar assim, a base mínima de amor. Você pode não amar os negros, você pode não amar os protestantes, os católicos, você pode não amar o seu vizinho, mas, naturalmente, você ama os que são da sua família. É afeição natural, é algo que o ser humano, por pior que ele seja, os seus filhos e aqueles mais próximos a ele, de alguma maneira, ele se devota a eles, ele ama. E a Bíblia fala que nós perderíamos até isso. E quem olha e vê as manchetes, vê que realmente isso tem acontecido. Eu estava aqui no Betel uma vez, e estava fazendo a abertura, e nós íamos cantar um hino que falava sobre a vinda de Cristo, e aquela introdução que você faz para o hino, eu disse, olha, gente, era um acampamento de crianças. E tinha aqui uma perua da Igreja Batista que trouxe algumas crianças que eles pegam na rua, colocam em lares provisórios e depois arrumam lares, famílias que adotam essas crianças, famílias cristãs que adotam essas crianças. Um projeto fantástico. E tinha uma negrinha, magrelinha e com aquela fissura de lábios palatares, e a igreja estava fazendo o tratamento dela e tudo, e ela tinha uma voz, mesmo com aquele problema, maravilhosa, cantava muito bem. E eu lá, todo animado, fazendo a abertura, e eu disse, gente, o Senhor Jesus vai voltar. Porque se a sua mãe chegar para você e falar, olha, senta aqui, espera aqui, que a mamãe já volta, você pode ter certeza que ela vai voltar. Por quê? Porque ela é sua mãe, e ela te ama. E quando estava falando assim, lá na última fileira, eu vi que tinha uma das tias aqui, uma moça chamada Nelma, ela conhece a Nelma, né? Ela chegou perto da menina e abraçou a menina assim, ela de pé, a menina sentada, ela ficou assim, a menina fez assim no colo dela e uma bem comprida rolou. Fiquei olhando, falei, nossa, será que eu falei besteira? O que aconteceu? E aí passou o pregador, eu saí, a Nelma falou, olha, você não podia ter dado um exemplo pior. Falei, mas por quê? Falei, a história dessa menina é a seguinte, a mãe dela não conseguiu abortar, teve o neném, foi para casa, no primeiro dia que o neném estava lá, enfiou um alfinete, uma agulha no umbigo do neném e matou, do irmãozinho dela, na frente dela. Enrolou nos panos, cavou um buraco atrás do barraco onde ela morava e enterrou a criança. Os vizinhos começaram a perceber, mas cadê a criança, cadê a criança, cadê a criança? Começou um bochicho, o marido dela, o cara que ela morava,
deu um dinheiro na mão dela, falou, some daqui, você, sua filha, porque eu não quero rolo com polícia, eu não quero saber disso aqui. Ela saiu, foi para a rodoviária com essa menininha, sentou a menininha ali e falou, olha, fica aí, eu vou ali e eu já volto. E pegou o ônibus sozinha. E sumiu. Falei, quando que eu podia imaginar um negócio desse? Mas nós estamos reduzidos a isso. O ser humano sem Deus está reduzido a isso. E quando você fala em sacrifício de amor, é difícil para a nossa geração entender esse conceito. Eu vou deixar de viver a minha vida, eu vou deixar de fazer as minhas coisas para me sacrificar por outro. Nada de nós entende, nada do ser humano entende esse conceito. Porque nós não amamos naturalmente nesse nível. E se até no nível natural, que é próprio do ser humano, mesmo caído, amar, a palavra diz que seria difícil nos últimos tempos, porque até isso nós perderíamos. Imagine, irmãos. Imagine. Falar em sacrifício, num amor de sacrifício. Que sem receber nada em troca, simplesmente se doa em favor do outro. Eu sei que é uma proposta ingrata por si mesmo. Até mesmo pregar sobre isso e esperar alguma resposta. Mas o Espírito Santo de Deus, só o Espírito Santo de Deus, pode nos levar a tomar atitudes assim. O amor tudo sofre. E fala de um amor que diz o seguinte, põe na minha conta. Um amor que está disposto a sofrer o dano. O contexto ali, segundo os irmãos que debruçaram sobre o texto, a essência aí é essa. Quando fala o amor tudo sofre, fala de um amor que está disposto a sofrer o dano. Levar prejuízo. Para poder agir em benefício do outro. Tudo crê. É um amor que acredita sempre. Um amor que não desiste. Tem mãe, tem pai, que o menino tem 2, 3 anos, e ele olha para o menino e fala, isso aí não tem jeito. Como não tem jeito? Eu fui ser padrinho de casamento Aliás, eu fui realizar a cerimônia de casamento e me chamaram para o ensaio lá e tal, né, e tinha lá os padrinhos, aí, e tinha um menininho que era para entrar com a minha filha. Minha filha era um pouquinho maior que ele, né? E já estava acostumada, ela acho que já nasceu para isso, já, né? Ela é toda postada, prontinha lá para entrar e tal no ensaio. Mas o menininho era bagunceiro, ele não estava nem aí, não queria nem saber. E a mãe dele puxava, fica aqui, menino, não, e corria, e não sei o quê. O pai do menino vira e fala, você é um fracassado. Desse jeito. Menininho de 2 anos, gente. Você é um fracassado. Por isso que você não vai ser nada na vida. Gente, eu fiquei olhando, falei, que é isso, meu? Sabe?
Nós desistimos muito cedo das pessoas. Nós somos muito rápidos para dizer esse não tem jeito, aquele não tem jeito. Mas, na verdade, nós quem não queremos nos sacrificar. Nós que não queremos estar prontos para ter trabalho com as pessoas. Cada dia menos, cada dia mais a gente quer ter menos trabalho. Filho, joga para os avós, manda para a creche. Tem mãe que fala o seguinte: eu não vejo a hora de voltar às aulas, eu não aguento mais. Manda os meninos para a escola. Por quê? Não quero ter trabalho com o meu filho. E vai esperar o quê depois dessa criança? Mas, quando a Bíblia diz um amor que tudo crê, é um amor que acredita até o final. Na mudança, na transformação. É um amor que entende que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. Não, eu vou orar pelo meu filho, eu vou lutar até o fim. Aquele que começou uma boa obra, ele há de completá-la. Eu entreguei ele para o Senhor, ele é do Senhor. Ele recebeu a palavra do Senhor. E ela há de dar frutos. Esse rapaz que eu fiz o casamento dele, meu cunhado, né? Quantas vezes eu acordei de manhã para ir no banheiro, tomar água e tal, eu passei pelo quarto da minha sogra, 3, 4 horas da madrugada, né? Falaram do carinha aí que pôs o celular para 5 horas. Minha avó era... eu e minha sogra era 3, 4 horas. Às vezes eu acho que ela orava a noite inteira, porque eu acordava e passava, a porta estava entreaberta e ela estava orando. Esse rapaz era um pinguço. Era tão mau caráter, tão sem vergonha. Ninguém dava nada por ele. Às vezes eu pensava que ele era a única pessoa que acreditava nele. Mas ela orava incessantemente por ele. E antes de morrer de câncer, ele se converteu. Ela viu muito pouco da transformação da vida dele. Mas hoje ele é um homem de Deus. Se casou com essa moça que também é filha de pastor e mulher de Deus. E ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, não olhando ele, na vida que ele levava e naquela situação. Mas a minha sogra nunca desistiu dele. Eu acho que até os últimos segundos de vida ela ainda lutou por ele. E Deus honrou. E quando a Bíblia diz que o amor tudo crê, é exatamente isso. Ele crê que Deus está trabalhando ali. Ele crê realmente que algo bom vai sair dali. E ele não desiste. Tudo espera. Ele acredita que lá no fundo tem bondade ali. Sabe aquela coisa? A mulher traduz muito isso. Camarada não vale nada, rapaz. Ninguém dá nada por ele. E a menina gosta dele, namora ele, quer casar com ele. E ela fala, não, mas ele é bom. É a mãe dele que não entende ele. É a igreja dele que é muito assim com ele.
E ela dá um crédito para ele, e todo mundo olha, fala, mas acorda, ele não é isso. Ela não é. Sabe o que é isso? Amor. Segundo a palavra de Deus, quando o amor tudo espera, fala desse amor que espera brotar o bem. Ele não olha o outro com desconfiança. Esse camarada aí está dando uma de bonzinho, mas no fundo alguma coisa podre vai sair daí. E fica esperando. Ninguém, você não me engana não, cara. Você está muito bonzinho. Alguma coisa você está aprontando. O contrário. Ele sempre espera o melhor. E é por isso que é fácil decepcionar alguém que ama. É por isso que é fácil trair alguém que ama. É por isso que o Senhor Jesus abraçou Judas e falou, meu amigo, é assim. Então é assim que você resolveu me trair, porque o amor abre o coração, e quando ele abre o coração, ele fica exposto, vulnerável. Nós temos muito medo disso. Nós estamos vivendo num mundo embrutecido. Embrutecido, onde as pessoas estão se guardando, e estão se armando, e estão, não, eu já sofri demais, então ninguém me pega mais desprevenido. Não, eu já criei reservas. O amor não age assim. Parece tolice abrir e esperar a traição, mas o amor não espera a traição. O amor espera o bem do outro. E é isso que faz da traição algo tão mórbido, tão terrível. Mas foi o que Cristo fez. E se foi o que Cristo fez, é o que nós devemos fazer também. Né? O amor espera o melhor. Mas ele termina dizendo, o amor tudo suporta. Ele espera o melhor. Mas ele suporta o pior. Quando vem o pior da traição, quando vem o pior da incompreensão, quando vem o pior da deslealdade, quem nunca passou por isso? Eu sou natural de Bauru. Me converti lá e passei os bons e maus momentos de vários anos na igreja em Bauru. E quando a pessoa mais próxima de mim, a minha irmã, a Márcia, ela faleceu, assassinada pelo namorado, que era um contexto de envolvimento com drogas e, enfim, um contexto terrível. Um irmão que havia crescido junto comigo, que eu havia me convertido no quintal da casa do pai dele, e que na época era um dos líderes da nossa igreja, pegou a sua família, que morava do lado, levou para um outro bairro para dormir lá, para ficar longe, porque, segundo ele, teve medo que os bandidos que fizeram aquilo com a minha irmã pudessem vir e a família dele correr algum perigo. E teve um momento onde eu fiquei absolutamente sozinho na sala da minha casa, onde estava sendo velado o corpo da minha irmã, sozinho. Sem nenhum irmão da igreja, sem ninguém. E
3 dias depois, passou uma irmã e eu estava sentado lá na calçada, tomando sol e tentando digerir tudo aquilo, entender tudo aquilo, orando, chorando, pensando, e a irmã passou e falou: "Ô, Mário, você está aí?" Eu nem vim na igreja no final de semana, porque eu achei que nem ia ter reunião, né, depois de tudo que aconteceu com você. Eu falei: não teve. Acho que os irmãos pensaram isso mesmo. Ah, tá. Mas semana que vem vai ter reunião? Eu falei: vai. Ah, então eu venho. E eu fui embora. Como é que você lida com essas coisas? Graças a Deus. E só graças a Deus. Porque em mim não habita bem algum. Eu sei disso. É que a paz de Deus, que excede todo entendimento e guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, ela consegue fazer com que você continue amando. Porque o amor de Deus, Ele espera o melhor. Mas Ele consegue suportar o pior. Qualquer coisinha e as pessoas se separam hoje. O marido olhou de travessado: eu quero o divórcio. Recebeu uma má resposta: eu quero o divórcio. Camarada casa com aquela moça bonita e tal. 3, 4 dias sem relações sexuais. Eu quero o divórcio. Isso é amor? O amor jamais acaba. Não esse amor sacrificial. Não esse amor que é fruto do Espírito Santo de Deus e não da natureza humana ou da afeição natural. Esse amor que espera o melhor, suporta o pior, sem que o coração seja transformado num poço de mágoa, de ressentimento. E faz com que nós continuemos amando até o fim. É lindo a respeito do Senhor Jesus. Depois de ter sido abandonado lá no Getsêmani pelos seus discípulos, que fugiram e largaram ele lá na fogueira, depois de Pedro ter negado 3 vezes, a Bíblia fala a respeito dele: e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Esse é o amor de Deus. E o verdadeiro evangelho faz com que nós entendamos que devemos amar na esfera do sacrifício. Agora vamos passar finalmente para o nosso segundo ponto. O verdadeiro evangelho coloca a santidade de Deus acima dos interesses humanos. Vamos abrir em Romanos 8, 17. Romanos 8, 17 a 25. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora.
E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui nós vemos, então, que a santidade de Deus deve ser colocada acima dos nossos interesses. Nós chegamos para a igreja pensando da seguinte maneira, o que essa igreja tem para me oferecer? Será que eu vou me sentir bem? Vou ser aceito? Essa é a preocupação básica. O John Kennedy, no seu discurso de posse, ele disse para a nação americana, não pergunte o que a sua nação pode fazer por você, e antes pergunte o que você pode fazer pela sua nação, pelo seu país. Bom, nós somos muito conscientes dos nossos direitos, nós estamos sempre correndo atrás dos nossos desejos. E quando nós nos propomos viver dessa forma, nós entendemos uma igreja que deve ser moldada para conformar-se com aquilo que eu quero. E cada vez faz mais sentido uma igreja que responda às minhas necessidades. E se aquela igreja não responde às minhas necessidades, eu pulo e procuro uma outra igreja. É a igreja centrada no homem e nos interesses do homem. Mas não é a igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. E eu tenho que entender isso. A grande proposta de Deus para mim não é seja feliz. A grande proposta de Deus para mim é seja santo. Esse é o grande desafio. Em Levítico 19, 1 e 2, ele fala isso. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus nos propõe santidade. Mesmo conhecendo-nos e sabendo que somos pó, mesmo vendo e sabendo tudo que nós temos visto aqui durante a noite sobre a nossa condição de pecado, o pecado não inviabilizou o alvo de Deus, a proposta de Deus para nós, que é sermos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Só que para isso nós temos que ter essa disposição de renunciar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite. Esse é o convite. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo, se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Num primeiro momento, para a morte. Através da via dolorosa, participando da vergonha de Cristo, suportando na nossa carne o seu vitupério. Num primeiro momento, aqui nesse mundo. Essa é a proposta, irmãos. Vamos brilhar na glória, vamos reinar com Cristo. Mas num primeiro momento, o que nos deve vir à mente é que estamos recebendo um convite para o sacrifício. Mas esse sacrifício vale a pena, porque a santidade de Deus está acima, muito acima, por exemplo, da minha felicidade. Maria, bendita és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Eu falei, está virando católico? Não, essa parte está na Bíblia. Ela era bem-aventurada, ela era feliz, porque
O que Eva achou que ia acontecer com ela lá, quando Caim nasceu, milênios depois se cumpriu em Maria. Mas essa bem-aventurança trouxe muito problema para Maria. Maria era uma mulher feliz até então, ia se casar com um homem bom, no qual tudo indica que ela amava, e a vida dela estava tão certinha, estava tão... era o sonho. O máximo da realização dentro da sociedade onde ela vivia. Era a vida que ela pediu a Deus. E de repente desce um anjo na casa dela e fala que ela ia engravidar. E que o pai não ia ser José. Como explicar isso para as pessoas? E de repente o anjo vai embora e larga ela sozinha para convencer o pai dela disso, para convencer os vizinhos dela disso. Gente, imagina! Pai, é o seguinte, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu nem sei qual que era a boa, enfim. Mas o fato é, gente, provavelmente aquela viagem que ela fez, vai lá, fica na casa da sua parenta lá, é porque a barra começou a pesar. Não dava para disfarçar a barriga. O José olhou e falou, eita, Espírito Santo, pô, nossa, é difícil de engolir isso aí. E enquanto ele considerava com essas coisas, imagina a mágoa desse homem, a confusão mental, a dor. Você acha que eles passaram de largo por tudo isso? A vida de Maria, que estava tão bela, de repente, virou tudo de cabeça para baixo. Mas olha a atitude dessa moça. Faça da sua serva o que o Senhor quiser. Faça da tua serva o que o Senhor quiser. José entendeu. Casou com ela. O tempo passou. Hoje ela é colocada até numa situação que, nem é o caso. Mas foi difícil. E ela fez tudo o que fez, porque entendeu que a santidade de Deus, a vontade de Deus, os planos e os propósitos de Deus eram maiores do que os seus. E só quem entendeu realmente o verdadeiro evangelho pode fazer isso. Tem uns hinos, tem umas coisas que parece fazer sentido, mas quando você começa a olhar, tentar encaixar aquilo com o evangelho, nunca desista dos seus sonhos. Quando você coloca uma coisa na cabeça, Deus tem que se mover, todo mundo tem que se mover, e você vai conseguir. Vai passar por cima de tudo e vai chegar no topo. Essa visão triunfalista de que o crente tem que vencer tudo e pular por cima de tudo, buscando o seu próprio interesse. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Mas quando você abre mão e renuncia, e está disposto a sofrer o dano, porque ama a Deus, e entende que os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos, acontece o que o Senhor Jesus Cristo disse: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Eu quero viver, eu quero curtir, é o meu momento. Agora que eu tenho uma certa idade, eu tenho dinheiro, eu quero viajar, eu não quero ficar em casa, eu não quero cuidar de criança, eu não quero arrumar confusão, eu quero ganhar a minha vida.
perdê-la. Mas quem perder a vida por amor de mim e das minhas palavras, achá-la. A vida de sacrifício parece ser uma vida terrível. E muitas vezes é dolorosa. Mas tem algo que faz com que as pessoas que se sacrificam por causa do nome de Deus descubram uma felicidade, um prazer estranho para quem olha de fora. E as pessoas não compreendem, mas como? Eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho tudo, e eu não sou feliz. Como essa pessoa pode ser tão feliz? Como aqueles irmãos, jogados aos leões, pendurados e queimados como tochas. Como esses irmãos podiam morrer glorificando o nome de Deus e não se consideravam dignos de sofrer por causa do nome. Era um privilégio sofrer por causa do nome. Porque eles entenderam que a santidade de Deus estava acima da sua felicidade. Entenderam que os propósitos de Deus, o fato de terem sido colocados e contados no desígnio de Deus, era uma honra. É por isso que Paulo podia cantar e glorificar o nome de Deus naquela cadeia fétida, com as costas ensanguentadas. E muitos de nós sentamos na frente do nosso computador, numa cadeira confortável, e afundamos lá. Eu não aguento mais. A santidade de Deus está acima dos meus direitos. Capítulo 9, não dá para a gente ler aqui, mas vocês podem ler depois. O capítulo todo, 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo trata justamente dessa relação entre liberdade, direito, responsabilidade, e ele vai falando sobre essas coisas baseado na sua experiência pessoal. E ele diz, nós não temos direitos, nós temos direitos. Nós somos livres. Mas como ele lidou com tudo isso? Como é que ele encaixou tudo isso dentro do seu ministério? Bom, numa equação normal para a vida de cada um de nós, deve funcionar da seguinte maneira. Liberdade mais direito sempre deve ser igual a responsabilidade. Senão, o barco afunda. Um dos problemas, que até mesmo os descrentes entendem e concordam com a declaração do direito do menor e do adolescente, é que só tem o quê? Só tem direito. Não tem nenhuma responsabilidade lá. Tem direito a ser feliz, tem direito a não sei o quê, tem direito, e nenhuma responsabilidade. E aí, a balança fica. E quem recebe a carga, quem sofre, são os pais, é a sociedade. Fica desigual. Então, liberdade, direito, se não for seguida de responsabilidade, traz transtornos emocionais, culturais, sociais, de toda ordem. Onde se tem muita liberdade, onde se tem muitos direitos, deve haver um potencial igual de responsabilidade.
E quem não entende isso, extrapola e cai na libertinagem, e a vida fica toda bagunçada. Paulo entendia isso. Mas Paulo vai além. Ele diz o seguinte: enquanto a sociedade diz que a liberdade e o direito são bens inalienáveis, ou seja, que ninguém pode tirar de você, enquanto cidadão, enquanto ser humano, Paulo diz o seguinte: eu abri mão do meu direito. Eu abri mão da minha liberdade para me apegar à minha responsabilidade de despenseiro. Entendeu o que ele fez? Nós nos apegamos aos nossos direitos e à nossa liberdade e brigamos, e igrejas racham, e o pau quebra, e casamentos se dissolvem por conta dos nossos direitos e da nossa liberdade. Agora, fala das suas responsabilidades. Você já viu alguma passeata? Queremos mais responsabilidades! Exigimos mais responsabilidades! Tem? Não tem. Não tem. Paulo, por conta da sua responsabilidade, inverteu o processo. Porque ele entendia que a santidade de Deus e os propósitos de Deus estavam acima. Quando o Senhor Jesus o chamou, ele disse que mostraria, através da vida de Paulo, o quanto importava sofrer por causa daquele nome. E Paulo falou: estou dentro. O Senhor está me chamando para sofrer? Estou dentro. O nome vale isso. A causa vale isso. Estou dentro. O que é a minha felicidade? O que é a minha própria glória? É isso que o Senhor pede de mim? Estou dentro. A santidade de Deus está acima dos meus desejos. Eu li uma frase num livro, acho que chama Ravi Zacarias. É isso aí, né? É isso aí. E ele diz o seguinte: sabedoria versus ciência e magia. A sabedoria procura conformar os desejos humanos com a realidade. E faz isso através da disciplina e da virtude. Entendeu? A ciência e a magia procuram conformar a realidade aos desejos do homem. E faz isso através da técnica. No nosso mundo, estão cada dia mais vendendo a ideia de que tudo é possível. Óculos de realidade virtual. Já viram falar nisso? Você cria a realidade que você quer. Você monta, tudo é possível. Os homens estão trabalhando, então, e estava conversando com algumas pessoas sobre isso durante esses dias. Existe uma tendência no mundo científico de fazer uma junção entre ciência e magia. E a frase é a seguinte: magia é uma ciência que nós ainda não dominamos. E
física quântica e um monte de conceitos que até então ninguém ligava para isso. Hoje começa a tomar corpo e começa a ser tratados de maneira mais séria, por nomes e pessoas mais conceituados. E eu fico pensando, eu leio uma coisa aqui, outra ali, e fico sempre, dando aquelas viajadas, e por enquanto tudo é só isso mesmo, viajada. Mas quando você começa a ver, você olha para o anticristo e diz algo lá a respeito dele, muito curioso. Ele vai seduzir as nações através de sinais e prodígios da mentira. Eu fico pensando, o que é isso? Sinais e prodígios da mentira. Os sinais e prodígios que o Senhor Jesus Cristo fez eram verdadeiros, para provar que ele era o Messias, o enviado de Deus. Todos os seus milagres foram exatamente por isso, para mostrar o poder que ele tinha sobre os principados e potestades, sobre a natureza que ele mesmo criou, sobre todo o mundo da criatura. Mas o anticristo não tem esse poder. Satanás não tem esse poder. Mas ele vai criar um poder. O poder da ilusão. O poder de convencer as pessoas de algo que não é, como se fosse. E a tecnologia trabalha cada vez mais esses conceitos. E o homem cada vez mais entende que a veracidade de uma experiência está baseado naquilo que você sente. Eu já ouvi muito isso. Se eu sinto que é real, é real. Pelo menos para mim é real. E você tem que respeitar isso. Isso está crescendo, isso está tomando corpo, isso está desenvolvendo uma mentalidade propícia para que o anticristo alcance os seus intentos. Enfim, eu fico viajando, e aí se você vai muito longe, dá até medo, você fica louco. Mas são coisas que devemos considerar. À luz da palavra. Refletir e orar. Porque não podemos ser ingênuos quanto à astúcia do maligno. Os nossos desejos, então, que até então, de acordo com a sabedoria, deveriam ser condicionados à realidade, tomam outra dimensão na nossa época. Não, se eu posso, se eu quero, eu tenho na ciência, eu tenho na magia, condições de realizar. Então, eles propõem exatamente o que Satanás propôs ao Senhor Jesus. Tudo que você quiser é possível. Basta você acreditar nisso e correr atrás. Existem meios de dar tudo aquilo que você quer. Você não precisa se privar. O Senhor Jesus foi levado por Satanás e ele mostrou as glórias do mundo. Ele disse, tudo isso será seu. Tudo isso será seu. E depois ele mostrou o meio pelo qual ele podia conseguir. É só se prostrar e me adorar. Só que o Senhor Jesus disse não. Estou fora. Nós aceitamos essa proposta porque nós achamos que a felicidade consiste em realizar todos os nossos desejos. Quando eu realmente tiver
Uma mulher que só diga sim para mim. Gente, já pensou? Já imaginou isso? Não, eu falo, eu viajo muito, gente. Querida, sim, meu bem. Homem maravilhoso. É a felicidade. Empregados e servos e pessoas dispostas a dizer sim para você o tempo todo, sem questionar. É o sonho de consumo, é a felicidade batendo à sua porta. É assim que nós imaginamos a vida. Mas o Senhor Jesus sabia que a felicidade não consistia, a alegria não consistia em ter tudo. Ele sabia que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Salomão teve tudo. Ele disse, é vaidade e correr atrás do vento. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E quando nós entendemos que a santidade de Deus está acima das nossas conveniências pessoais. Tem gente que diz, não, eu aceito a Cristo desde que o Evangelho possa se encaixar com os meus planos. Eu quero casar, quero ter uma família feliz, eu já tenho a minha vida planejada. Se o Evangelho for me ajudar a conquistar essas coisas, beleza. Agora, se for jogar areia e atrasar o meu lado, aí não, né? Aí não. Mas o Evangelho consiste em entender que a santidade de Deus está acima dos meus desejos. E quando eu coloco os meus desejos em submissão do plano, do propósito maior de Deus para mim, é aí que eu sou feliz. E eu penso que vou ser feliz quando eu for servido. Deus diz, você vai encontrar a felicidade servindo. Como isso, Senhor? As pessoas mais felizes sobre a face da terra foram aquelas que serviram e viveram vidas altruístas. Até mesmo os descrentes estão aprendendo e aconselhando isso. Quanta madame aí com a vida feita, entediada, porque, sabe, é cercada de tudo e tal, e fica doidona e vai para psicólogo. E sabe o que muitos têm receitado? Procura uma ONG. Um lugar onde você se sinta útil. Onde você vai poder fazer o bem e ajudar outras pessoas. Sabe o que é isso? Tira o foco de você. Para de olhar para você. Para o seu próprio umbigo. E você vai descobrir estranhamente que quando você está cansado e já deu tudo, você encontra ainda mais e você consegue satisfação e alegria em fazer para os outros aquilo que, quando você estava voltado para si mesmo, só te trouxe confusão. Tanta gente tomando tarja preta, tanta gente enlouquecendo, cheio de toques, cheio de ansiedade e depressão, porque está tudo voltado para ele mesmo e para as suas frustrações.
Um fulano olhou torto para mim, eu estou todo traumatizado e tal. E os psicólogos falam, não, você não recebeu amor, os seus pais judiaram de você, e você cada vez pensa mais em si mesmo e enlouquece. Enlouquece. Vou concluir com essa história. Um soldado estava nas ruas da França e ele viu um dos vários órfãos de guerra olhando pela vitrine, enquanto o padeiro tirava pães fresquinhos e jogava lá. Esse soldado se condoeu e ele entrou lá, comprou um saco daqueles pães e, sem falar nada, chegou e colocou na mão do menino. E quando ele virou as costas, que ele estava subindo no jipe, o menino puxou a sua farda, ele olhou, o menino falou, moço, o senhor é Deus? E aí o autor do livro diz o seguinte, é quando nós damos de nós, que nós mais nos parecemos com Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A vida egoísta, buscando os seus próprios interesses, nos leva à loucura. Mas quando damos de nós e quando entendemos o propósito de Deus, que não é fazer-nos pessoas felizes e despreocupadas, mas conformar-nos à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso e entendemos que só tem uma maneira de cooperar com o propósito de Deus, é sendo altruístas. Ao contrário do que pensamos. Nossa vida não vai ser uma desgraça e um mar de lamentações. Nós descobrimos uma vida inexplicavelmente plena e gloriosa. E que Deus nos abençoe, que nós vivamos essa vida, para a honra e glória de Deus. Amém.